Olá, estamos de volta com mais um vídeo sobre loteamentos. No vídeo de hoje nós vamos voltar à Lei 6766 de 1979 e vamos abordar o seu capítulo 4 do projeto de desmembramento. No seu capítulo 4, a Lei 6766 de 1979 trata do projeto de desmembramento. A lei começa fazendo referência aos documentos que você deve apresentar para requerer a aprovação do projeto de desmembramento. No caso aqui, a certidão atualizada da matrícula da gleba expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, além do que ele pede também que seja apresentada a planta do imóvel. A planta do imóvel que ele requer deve constar nessa planta as seguintes indicações: as vias existentes e os logradouros próximos, o tipo de uso predominante no local e a divisão de lotes pretendida na área. Bem, dando prosseguimento à Lei 6766 de 99, no seu capítulo 4, eu gostaria de chamar a atenção para os seguintes fatores. Obviamente, a necessidade de apresentação da matrícula atualizada da gleba se dá pela necessidade de comprovação de que o requerente do desmembramento também é o proprietário da área. Isso, de certa forma, é bastante claro. No tocante à planta básica ou com requisitos mínimos de apresentação, ele solicita que seja apresentado as vias existentes, o tipo de uso predominante no local. Quem vai lhe fornecer essa informação é a prefeitura, através do plano diretor e do zoneamento da cidade, e a indicação da divisão pretendida que se dá na área. Observe bem que ele usa, no início do artigo 10º, a expressão matrícula da gleba. Não necessariamente para o desmembramento de áreas urbanas você precisa ser proprietário de uma gleba. Você pode ter um lote que você deseja desmembrar desde que atendidas aqueles requisitos mínimos de medida de área e de frente, elencados já aqui na lei federal, no vídeo anterior, ou no anterior ao vídeo, num dos vídeos anteriores, que eu não me recordo agora qual, nós falamos que é de 5 metros de frente e de 125 metros quadrados de área mínima. Isso, existem exceções quando se trata de loteamentos para fins sociais ou loteamentos específicos, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Pode haver uma legislação específica para essas duas situações. Em linhas gerais, é respeitar tanto as medidas da lei federal quanto as medidas das leis municipais para a subdivisão desse lote, desse desmembramento de áreas. Então ele usa na lei federal essa questão de gleba, mas atentar também que o desmembramento ele não necessariamente se dá em uma gleba. Ele pode se dar uma divisão de um lote de 1.000 metros, que você deseja dividi-lo em 4 lotes de 250 metros cada, por exemplo. É perfeitamente possível. Então a lei ela fala em gleba, mas não se restringe à gleba, se restringe a áreas urbanas. No artigo 11, o legislador diz que, no que couber, nos projetos de desmembramento, sigam-se as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem o imóvel, ou, na ausência dessas disposições urbanísticas, sigam-se as disposições urbanísticas para loteamentos. Bem, no seu artigo 11, o legislador chama a nossa atenção para 2 dispositivos. O primeiro é quando ele diz que
no que couber, utilizar as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situam a gleba. Aqui ele deixa claro que pode sim haver desmembramento de área rural. Para esse caso, você deve consultar o INCRA. Cada imóvel rural, ele deverá possuir um CCIR, que é um certificado de cadastro de imóvel rural. Nessa guia, nesse certificado, terá lá um campo chamado fração mínima de parcelamento. Essa fração mínima é o tamanho mínimo a que sua fazenda ou a sua gleba poderá ser desmembrada. Desmembramentos menores que a fração mínima não são permitidos para áreas rurais. Então, no artigo 11, o legislador ainda segue dizendo que, na ausência destas, ou seja, caso a área seja urbana, ou melhor, não sendo a área rural, siga-se as disposições urbanísticas para loteamentos. E aí ele é perfeito. Nessas disposições urbanísticas para loteamento, você deve novamente seguir o Código de Costura do município, a Lei do Parcelamento do Solo e a própria Lei 6766, que é a Lei de Loteamentos. Nela você terá as dimensões mínimas de lote que você pode desmembrar. Lembrando que empreendimentos do Minha Casa Minha Vida ou empreendimentos de interesse social possuem legislação específica e podem ter as suas medidas diferentes das da Lei Federal 6766 e das leis dos planos diretores municipais. E por fim, no parágrafo único do artigo 11, o legislador nos diz que fixará os requisitos exigíveis para aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. E continuando no parágrafo único, esse parágrafo único, eu acredito que ele está perdido nessa lei, pois o parágrafo 1º do artigo 4º a que ele se refere foi extinto na revisão da lei. Então, veja bem, eles falam que o município fixará os requisitos exigíveis para aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamentos cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no parágrafo 1º do artigo 4º. Eu tomei a liberdade de baixar a lei completa e dei uma olhada no parágrafo 1º do artigo 4º. O que dizia a lei antiga, antes da revisão, é que o parágrafo 1º dizia que a percentagem de áreas públicas previstas no inciso 1 desse artigo não poderá ser inferior a 35% da área da gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial, cujos lotes forem maior do que 15 mil metros quadrados, caso em que a percentagem poderá ser reduzida. Esse parágrafo 1º foi suprimido do artigo 4º e hoje o parágrafo 1º do artigo 4º diz: a legislação municipal definirá para cada zona em que se divida o território do município os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão obrigatoriamente as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. Como se vê, não fala aqui sobre loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior. Eu acredito que esse parágrafo único será suprimido em breve, já que loteamentos cuja aprovação, a destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista, são loteamentos que não serão aprovados, já que ferem a própria lei. Acredito que isso aqui ficou por engano na lei. Outro assunto que me ocorreu no tocante a essa área de desmembramento
Quando você, ao desmembrar uma área, sendo ela rural ou urbana, você pode ocorrer de ficar com uma área que se chama de área de encravamento absoluto. O que isso quer dizer? Que você não conseguirá acessar a sua área, salvo a passagem em área de vizinhos. Então, a lei civil criou um dispositivo chamado de passagem forçada, direito de vizinhança. Por favor, não confundir isso com o direito de passar de qualquer jeito. O direito de passagem, o direito de vizinhança, o direito de passagem forçada, ele se dá quando a sua área está em encravamento absoluto, desde que o vizinho seja indenizado por essa passagem. E a partir do momento que você adquire esse direito de passagem para o seu imóvel, para a sua gleba, ao seu terreno, essa passagem passa a ser sua, bem como a sua manutenção. Então, seria uma espécie, eu vou dar o termo, mas não sei se aplica, de desapropriação, onde você paga ao seu vizinho pelo direito de usar um pedaço do terreno dele, já que existe a necessidade dessa doação para que você acesse a sua área. Agora, é bom observar que o encravamento ele se dá absoluto. Caso haja um caminho alternativo, mesmo que seja tortuoso ou perigoso, existe precedente legal de que você não conseguirá esse direito de passagem. O direito de passagem ele só se dá na inexistência de alternativas de acesso, desde que o encravamento da sua área seja absoluto. Bom, chegamos ao fim do vídeo do capítulo 4 da Lei 6766 de 79, que é o vídeo do projeto de desmembramento. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e, se preferir, pode se inscrever lá na nossa página. Para vocês que estão se inscrevendo na página da Ribeiro Castro, no e-mail, cadastrando seus e-mails lá na página, por favor atentar para colocar o nosso e-mail na lista de e-mails salvos, para evitar que os nossos e-mails sejam enviados para a caixa de spam. Só relembrando, nós não enviamos nenhum spam. Ao se cadastrar na página da Ribeiro Castro, você só será avisado dos vídeos, assim do lançamento desses vídeos ou das datas dos próximos webinários. Sendo assim, se gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.